Tem muita gente que às vezes pergunta assim, com o tarô, eu consigo saber qual é o nome do meu próximo amor, ou qual é o endereço dele, qual é o telefone, né? E como diz a minha queridíssima professora de tarô, se a gente conseguisse extrair essas informações, a consulta não custaria menos que 1 milhão, né? Ia estar todos os tarólogos aí ricos. Então, já respondendo de uma vez, para não te segurar caso você não queira saber o resto da história, não é possível você saber qual é o nome da pessoa que você vai namorar, ou qual é o endereço dela, ou qual é o telefone, nada disso. E também não dá para saber os números da loteria, ok? Mas é óbvio que a gente não precisa ter uma leitura também tão rasa, só falando tipo assim, vai aparecer alguém para você, e aí aquela coisa assim, muito esotérica, muito ali cheia dos arco-íris, né? E que não fala muitas vezes nada com nada. Então, tem como a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais. Tem vários jogos, né, que a gente utiliza para saber a respeito de relacionamentos. Eu uso diversos jogos a depender aí de qual que é o interesse do cliente. Mas assim, quais são os aspectos que a gente pode saber a respeito da pessoa que vai aparecer para você, certo? Primeira coisa, a gente consegue sim traçar um perfil psicológico, um perfil comportamental. E isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, porque a gente consegue entender não só se vai de fato aparecer alguém para você, porque às vezes pode ser um período ali, né, em que a gente está na entre-safra, né, em que as vacas estão um pouco mais magras e realmente não aparece ninguém. Isso pode acontecer, mas no caso de ter alguém ali para aparecer para você, a gente consegue entender em que momento da vida essa pessoa está, né? Será que é uma pessoa que tem uma intenção de ter um relacionamento? Será que é alguém que está mais soltinho na pista, né? Será que é aquela pessoa que está meio indecisa, em cima do muro? Qual que é a intenção? Como é que essa pessoa ela se mostra para você num primeiro momento? A gente consegue entender também como é que essa pessoa se comunica, como é que essa pessoa vamos dizer assim, como essa pessoa interage com você, a forma como ela se expressa, a forma como ela se locomove, né, no sentido assim de fazer contato com você. Então, se é uma pessoa que é mais ríspida, que é mais direta ao ponto, que é mais amorosa, que é mais carinhosa, ou aquela pessoa ali que não fala muito, ou então é aquele cara ou aquela mulher que fala pelos cotovelos e não te dá espaço para falar, né? Então, todos esses aspectos a gente consegue analisar também. Outra coisa que é muito importante, obviamente, especialmente quando a gente fala de relacionamento amoroso, é o momento emocional dessa pessoa. Então, como é que está o coraçãozinho dessa pessoa? Será que é uma pessoa que sofreu muito, uma pessoa que teve muitas decepções e aí por isso ela estava agora no momento em que ela está um pouco mais retraída? Ou então é uma pessoa que está com o coração leve, né? Está toda ali querendo um novo amor? É alguém que está querendo, às vezes, uma coisa mais descompromissada, ou é alguém que quer um compromisso sério, é alguém que vai realmente ter uma postura, né, no sentido de que, olha só, eu quero alguma coisa para durar, eu quero alguma coisa que seja de fato permanente na minha vida, que tenha um valor, que tenha uma constância, né, uma substância. Então, todos esses aspectos a gente consegue ver, né? Porque às vezes aparece alguém pra gente, mas a pessoa não tá ali muito afim, né? Ela tá mais ou menos, ela tá meio assim, tipo, eu não sei muito bem o que eu quero, não consigo me decidir. E tem as pessoas que não vão chegar e falam, tipo assim, olha, não, eu quero uma coisa séria mesmo, não tô a fim de ficar brincando, não estou a fim de ficar de enrolação, eu quero ver se você é a pessoa que tem ali os critérios básicos que eu considero para estar numa relação. E caso você esteja, eu estou comprometido mesmo a fazer essa coisa funcionar, né? Então, assim, todos esses aspectos e outros também, né? A gente consegue entender qual que é como está a autoestima dessa pessoa, como que está, né, aquela questão do subconsciente, ou seja, como é que essa pessoa vai, às vezes, ali se comportar, levando em consideração alguma coisa que ela mesma não consegue entender, mas que essa parte ali, que não é visível para nós, né, no caso, para a própria pessoa ali, do mental dela, do aspecto do ser dela, que
rege os seus comportamentos, rege as suas emoções e os seus pensamentos. O que essa pessoa pensa sobre você? Como que essa pessoa se sente em relação a você? Qual é a atitude dela em relação a você? Qual é o momento de vida dela, né? Tanto profissionalmente quanto dentro de casa, como é que está essa pessoa no trabalho, na saúde. Todos esses aspectos são possíveis de ver dentro de um jogo que está falando sobre relacionamento. E não só isso, né? A gente consegue entender também como é que essa pessoa lida com o meio social, como é que essa pessoa lida com os amigos, né? Como é que é essa pessoa diante das outras pessoas. Outro aspecto que é muito interessante também que a gente consegue explorar são questões físicas, né? Então, como é que é a aparência dessa pessoa? Claro que a gente não pode dar o nome dela, o RG, CPF, essas coisas todas, né? Mas se a gente fizer uma leitura, e essa leitura ela vai um pouco mais para a linha simbólica, né, que a gente consegue, através de características dos arcanos, traçar um perfil mesmo, assim, de como é a aparência dessa pessoa. Então, essa pessoa ela é mais alta ou ela é mais baixa? Ela é mais cheinha, mais magrinha? Ela tem a pele mais clara, mais escura? Como é que é o cabelo? Como é que é a cor dos olhos? Todos esses aspectos a gente consegue ter uma noção, a gente consegue explorar, né? Uma leitura que é um pouco mais intuitiva, ela é uma leitura que pega aspectos um pouco mais sutis das cartas do tarô, mas que é possível fazer também juntamente com o consulente. E outro aspecto também que eu acho muito legal é qual que é o contexto em que eu conheço essa pessoa. E a gente pode falar tanto de contexto social, né? Então, será que é numa festa? Será que é vamos dizer, no trabalho, né? Será que é numa situação casual? Será que é numa situação mais profissional? Então, assim, esses aspectos a gente consegue, inclusive, tirar coisas no sentido de que, qual que vai ser o cenário do encontro com essa pessoa, né? A primeira vez que a gente vai se ver, vai ser num lugar mais aberto, mais fechado, claro, escuro, é dia, noite, o que tem ao redor, sabe? Todas essas informações a gente consegue tirar dentro de uma leitura intuitiva, né? Fazendo essa leitura com uma descrição para o cliente e ele vai observar isso aí e vai tentar montar um cenário junto com a gente. É claro que você precisa ter prática nisso aí, né? Não é uma coisa em que a gente vai pegar ali vamos dizer assim, atributos dos arcanos. Essa leitura é feita de uma forma um pouco diferente, mas é uma leitura muito divertida, né? Porque você fica ali trazendo algumas informações e o cliente ele vai montando esse cenário com você. E a gente chega a umas conclusões bem interessantes, né? E o mais legal é depois que você encontra essa pessoa mesmo e você reflete a respeito desse cenário, reflete a respeito dessas situações e você vê como as informações batem, né? Agora, é óbvio que a gente também não pode achar que o tarô ele vai dar pra gente todas as respostas. Como eu falei, a gente tem determinadas limitações, né? Então, se você quer saber, sei lá, tipo, qual que é o número do telefone? Vai ser meio difícil, né? Como eu falei, se eu soubesse, eu já teria ligado. E outra coisa que é interessante também, que a gente pode descobrir, é como acelerar esse processo, né? Porque, assim, às vezes a gente tem situações em que realmente não vai aparecer ninguém e não tem jeito, né? Por quê? Por questões kármicas, inclusive. Às vezes a gente tem um período em que a gente escolhe isso antes de reencarnar, que a gente não vai ter nenhuma relação, que a gente não vai entrar de cabeça em alguma coisa, porque a gente precisa daquele momento para ter um pouco mais de autorreflexão, um pouco mais de autoconhecimento. E aí uma coisa que o Exu Veludo, né, fala, que eu acho muito interessante, é que houve encarnações em que a gente foi, né, bígamo, trígamo, perdia contígamo, ou seja, você se esbaldou de se relacionar com outras pessoas. E aí às vezes você perde um momento, né, ou um período dentro da sua encarnação de agora para que você não se relacione com ninguém. Por quê? Porque você precisa parar para se observar, né? Não ficar se entorpecendo com a presença de outras pessoas. E aí nesse momento realmente que você vê, olha só, agora o mar não está para peixe, né? A gente está ali no momento em que as parcerias são escassas quando elas existem, ou seja, é muito difícil que você consiga encontrar alguém naquele momento.
Mas tem momentos, às vezes, ali que a coisa tá razoável, ou tá até mais farta, né? Tem pessoas ali para aparecer para você, só que assim, não adianta a pessoa aparecer se ela não estiver disposta ou se você não estiver disposta. Na verdade, tem que estar os dois pelo menos dispostos, né? Porque não é só questão de disponibilidade. Você pode estar solteira, outra pessoa também, mas se ninguém tiver muito afim, se ninguém tiver com tanta vontade de se esforçar, né, para ter um relacionamento legal, a coisa não vai acontecer de fato. Então, tem estratégias que a gente pode traçar no sentido de facilitar esse momento, né? Ou seja, de fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais fácil. Outra coisa também, não adianta você querer encontrar alguém, mas você não se colocar em lugares que permitam que as pessoas cheguem até você. E às vezes basta, né, um simples movimento de você sair um pouco mais, de você conversar com outras pessoas, de você fazer um curso, alguma coisa assim. Então o tarô ele pode te aconselhar também no sentido de, ó, foca nisso aqui, faz alguma coisa assim, né? Tenta esse outro tipo de abordagem, porque às vezes também você está tentando muito ali em determinado ambiente e ou não está vindo ninguém, ou então quem vem não é aquela pessoa ali que você realmente quer, porque os objetivos são diferentes, são pessoas às vezes pelas quais você não se sente atraída e várias outras coisas. Então, assim, às vezes precisa de uma mudança de estratégia, né? Você precisa começar a procurar em outros lugares, porque eu vou fazer uma comparação aqui meio boba, mas se você é uma pessoa que adora laranjas e você quer laranjas, não adianta ficar procurando isso nas macieiras, né? Então, você pode até estar indo atrás de alguma coisa, mas será que é aquilo que você realmente quer? Aquilo que você realmente deseja? Aquilo que vai, de fato, fazer sentido para você? Então, às vezes a gente fica dando muito murro na ponta de faca porque a gente fica buscando as coisas nos lugares errados. Como diz os Abraham Hicks, né, que fala tipo looking for love in all the wrong places, ou seja, você está buscando pelo amor nos lugares errados. E às vezes é justamente essa falta de um ajuste, essa falta de opa, eu vou começar a observar aonde eu tenho procurado esse tipo de ajuda, esse tipo de auxílio, e eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou tentar uma outra abordagem, porque isso de fato que vai fazer com que seja mais fácil atrair a pessoa que vai te oferecer aquilo que você busca. Então, por mais que a gente não consiga ter o nome, o CPF e o RG da pessoa que vai aparecer na sua vida, a gente tem informações que são bastante interessantes e que podem ajudar você a não só reconhecer essa pessoa quando ela chegar, mas também a ter mais ferramentas para que você possa tornar esse encontro mais prazeroso e mais proveitoso para ambos, certo? Então era isso que eu queria dizer a respeito desse tema, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like aqui para mim e, é claro, se você tiver interesse, tem o link aqui na descrição para você fazer um atendimento de tarô comigo, tá bom? Todas as informações lá no site. Então é isso que eu tinha para dizer por hoje e a gente se vê na próxima.